Hoje vamos nos aprofundar em um tema que desperta a curiosidade de muitos fiéis: as tatuagens sob uma perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta, onde examinaremos os ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como integrar nossa fé nas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos este tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens foram objeto de diversos debates e opiniões na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde a sua associação com práticas pagãs até sua aceitação como formas de expressão artística pessoal, as tatuagens têm sido um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Além de discutir a legalidade das tatuagens, vamos explorar as implicações mais profundas dessa prática. Qual é o significado das tatuagens em nossa relação com Deus e com os outros? Como elas podem ser uma expressão de nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? Historicamente, tatuagens eram vistas como marcas de pertencimento a gangues ou experiências carcerárias. Atualmente, vemos tatuagens em pessoas de todas as esferas da vida, desde mães de subúrbios até estrelas do pop e líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials tem pelo menos uma tatuagem. Antes, tanto a igreja quanto a cultura dominante rejeitavam as tatuagens. Mas hoje é comum ver um pastor com um braço cheio de tatuagens. O que antes era um símbolo de rebeldia agora é um tema de conversa interessante. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento oferece orientação sobre isso. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabeleceu cerca de 613 leis, abrangendo desde o sistema de sacrifícios e responsabilidades sacerdotais até o estilo de vida e governo do povo judeu. Em Levítico 19:28, Deus proíbe as tatuagens como forma de culto aos mortos. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens. No entanto, no versículo anterior, também se proíbe cortar os bordos da barba. Levítico 19:27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos. Levítico 11:7-19. Regras que os cristãos hoje geralmente não seguem. Muitas leis ainda seriam benéficas atualmente e, sem dúvida, todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe, Êxodo 23:19, específicos para as circunstâncias do Israel antigo. Como decidimos quais leis seguir em nossa vida? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis em nossa interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica, a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia em nossa vida atual. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica claramente: a Bíblia está escrita para nós, não a nós. Isso significa que os autores bíblicos foram inspirados para escrever mensagens que perdurariam ao longo dos séculos, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Assim, é importante entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4:13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus pode fazer milagres e permitir que eu vença LeBron James em uma partida de basquete. Mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, perderia. Isso significa que Deus não me dá a força para fazer tudo o que quero? Kelly Edmiston oferece uma introdução útil à hermenêutica usando Filipenses 4:13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus acaba de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés guiava Israel,
Deus lhes deu leis para ajudá-los a construir uma identidade baseada em sua relação com Ele. Algumas dessas leis intencionalmente afastavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje em dia, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, não evitam misturar tecidos e geralmente raspam as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Existe um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. Às vezes, o Novo Testamento permite mudanças específicas, como quando Marcos escreve: "Assim, Jesus declarou limpos todos os alimentos." Marcos 7:19. Outras vezes, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e não precisamos seguir o sistema de sacrifícios. No entanto, Jesus continua condenando o adultério, indo ainda mais longe ao dizer que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus 5:27-29. A proibição das tatuagens no contexto bíblico nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para compreender completamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. No momento em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que viviam os israelitas estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam a modificação corporal, incluindo as tatuagens, como parte de rituais de adoração a deidades pagãs e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs que os rodeavam. Proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e à separação do povo de Israel do mundo que o rodeava. Isso nos leva a perguntar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam de maneira igual a nós na sociedade contemporânea. À medida que refletimos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nossos desejos de nos tatuarmos reflete uma reverência adequada por nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, segundo os ensinamentos bíblicos. Em última instância, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens, na nossa sociedade contemporânea, ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não está clara no idioma hebraico. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que, na verdade, é mais ambíguo. A palavra hebraica kaka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação completamente literal, proibiria as tatuagens temporárias das crianças em feiras ou até mesmo escrever notas no dorso da mão. Existe um grande debate em torno da aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. No entanto, a maioria dos estudiosos hebreus concorda que kaka se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde, mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. E assim, concluímos nossa exploração sobre o que a Bíblia diz a respeito das tatuagens. Como vimos, Levítico 19:28 é a referência direta mais relevante, inserida em um contexto histórico e cultural que visava distinguir o povo de Israel das práticas pagãs ao seu redor. No entanto, a interpretação e a aplicação dessa passagem, assim como de muitas outras leis do Antigo Testamento, dependem de uma análise cuidadosa e contextualizada. No Novo Testamento,
A ênfase na santidade do corpo como templo do Espírito Santo pode influenciar a visão cristã sobre modificações corporais, incluindo tatuagens. Hoje, as opiniões sobre tatuagens variam amplamente dentro da comunidade cristã. Algumas denominações as aceitam como uma forma legítima de expressão pessoal, enquanto outras as veem com cautela. O mais importante é buscar uma compreensão equilibrada e respeitosa, considerando tanto as Escrituras quanto a orientação espiritual pessoal. Seja qual for a sua posição, que ela seja guiada pelo amor, respeito e a busca sincera pela vontade de Deus.